Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler a partir do 12 até o 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Que Deus abençoe a sua vida através da sua palavra essa noite. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão essa noite, não só que tem a ver com a proposta da nossa semana, da nossa série, e a nossa série é Prazer, eu sou o Espírito Santo. Nós temos feito aí um mergulho sobre a pessoa do Espírito Santo, entendendo sobre a sua pessoa, entendendo sobre o seu mover, a sua história, como ele tem conduzido o seu povo, a sua igreja, toda essa obra do Espírito. Então a gente vai continuar falando sobre isso, e não só falar sobre isso, mas tratar a questão de uma forma muito aplicável no dia a dia. Acredito que essa precisa ser a proposta. Na verdade, a pregação da palavra, ela tem esse objetivo, ser prático e ser relevante no dia a dia. Eu preciso pegar todo o ensinamento e consegui-lo usá-lo dia após dia no meu cotidiano. Quando Jesus faz essa narrativa, a Bíblia apresenta essa narrativa, e nós já lemos algumas vezes esse texto aqui, nós sabemos que ele fala da vinda e da missão do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo ainda não tivesse vindo, o Espírito Santo já está com eles. O texto fala isso, ele já está convosco. Mas o Espírito, ele ainda não é conhecido deles. O Espírito não fora derramado, apresentado. Ele ainda não tinha capacitado os seus discípulos para cumprir essa grande missão que foi dada para a igreja. Ele não estava habitando neles, ao ponto de ter uma ingerência total na vida desses homens, dotando ele com todos os dons espirituais, que é o que vai acontecer a partir de Atos, na descida, no Pentecoste, na descida do Espírito, aonde ali existe um selo. Esse Espírito que está neles, que estava com eles, mas é desconhecido, ele agora passa a ser conhecido, habita, move, sela, age, dota de dons. É o que acontece na descida do Espírito. Só que Jesus tem uma preocupação, porque os discípulos, eles ainda não estão preparados para essa verdade. Então, Jesus tem aqui uma preocupação, e ele coloca isso, ele diz, olha, ele já está com vocês, mas eu não pude apresentar para vocês ainda, porque vocês não estavam preparados para isso. E Jesus, se você olhar o texto e vir nos capítulos anteriores, o próprio capítulo 14, ele é exatamente a mesma coisa do 16, ele fala exatamente as mesmas palavras. Jesus começa a prepará-los para o que vai acontecer.
olha, eu vou. Ele vem. Ele é o Espírito da verdade, vocês não conhecem, eu não podia falar. Mas quando ele vier, vai ser dessa forma, daquela forma. E Jesus tem todo o cuidado de preparar os discípulos para esse momento. Os discípulos, eles ainda eram muito imaturos. Você percebe isso? Vendo relatos, por exemplo, de quando é apresentado um jovem possesso para eles, e eles tentam expulsar aquele demônio e não conseguem. Eles já haviam feito isso muitas vezes, mas fazendo ao lado de Jesus, nunca com Jesus separado. E aí vem um homem, apresenta essa demanda, um jovem possesso, e pede para que eles expulsem, e eles tentam e não conseguem. E o homem vai até Jesus, fala: Jesus, eu estou aqui, meu filho, possesso. E eu fui até os seus discípulos e eles não conseguiram. Eles não entendem por que acontecerá aquilo. E aí Jesus fala: olha, vocês têm muito pouca fé. Até quando eu vou ficar com vocês? Ou seja, quando eu estou com vocês as coisas funcionam, mas quando eu não estou, não funciona. Então existe essa preocupação de quando ele fosse, eles já estivessem preparados para receber essa plenitude do Espírito. Eles não estavam ainda preparados para isso. E quando Jesus vai fazer esse discurso, apresentando o Espírito Santo para eles, Jesus foca em falar de uma personalidade do Espírito, de uma característica do Espírito, que é uma característica, uma personalidade, um modo de operar muito específico do Espírito Santo, que isso seria o grande diferencial do Espírito Santo na vida desses discípulos. Jesus apresenta o Espírito como o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você pode repetir isso comigo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus, ele tem essa preocupação em esclarecer esse ponto. Ponto esse que é muito mal interpretado por muitas religiões. Existem religiões que acreditam que quando Jesus fala em Espírito da verdade, está se tratando aqui de um outro espírito, de uma entidade, de alguma outra coisa qualquer, o que vai totalmente contra o texto, porque Jesus está falando especificamente do Espírito Santo de Deus. E existe uma regra para você entender a Bíblia, é que ela interpreta a si mesmo. A Bíblia se interpreta. Só que você nunca pode fazer isso a partir de um único versículo. Mas você vem antes, vem lendo, vem entendendo. Ele está apresentando o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E diante de um contexto de mentiras, traições, corrupção, perseguição, sujeira intelectual, sujeira religiosa, a verdade, ela é o único remédio contra tudo isso. E é exatamente isso que está acontecendo nesse contexto, onde Jesus está chamando os discípulos para uma conversa e explicando sobre o Espírito. Jesus está dizendo para eles que eles precisariam desse Espírito da verdade, por quê? Porque eles seriam perseguidos, eles seriam açoitados, injuriados, sofreriam perseguições, eles morreriam. E quem faria isso contra eles, faria em nome da verdade. Seria uma mentira apresentada em nome da verdade. Por isso, apenas um Espírito que pode revelar o que está oculto poderia conduzir o povo nesse momento.
Olha o que está escrito aqui no verso 1 até o 3. Eu tenho vos dito isso, tenho vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Olha, eles vos expulsarão das sinagogas. E vem a hora que todos os que vos matar, que eles vão matar vocês, julgará como isso tributar um culto a Deus. Eles vão matar vocês, vão perseguir vocês e vão falar, sabe o quê? A gente está fazendo isso, é para Deus. O que o apóstolo Paulo fazia quando ainda não havia encontrado com o Senhor? Perseguia os cristãos, matava os cristãos, e era por causa de quê? Da verdade que ele cria. Era isso que ia acontecer e que Jesus está preparando eles. E o verso 3 diz assim, eles vão fazer isso porque eles não conhecem o Pai, eles não conhecem a mim, eles não conhecem ninguém. Ou seja, uma mentira feita em nome da verdade. Eu vou matar vocês, mas é em nome de Deus. Eu vou perseguir vocês, mas é em nome da justiça. É tipo assim, em nome da democracia. Sabe? Eu vou te prender, eu vou te bater, mas é em nome da democracia. Eu vou fazer tudo, mas é em nome da democracia. Parece uns países que tem aí fora. No nosso não acontece isso. Esse é o contexto em que Jesus apresenta, então, o Espírito da verdade. Um contexto onde o seu povo seria perseguido, caluniado, injuriado, morto, por pessoas que usariam o nome do próprio Deus contra eles. E eles agora, com a ida de Jesus, com a morte e a ascensão de Jesus, eles já estão sendo preparados para isso, porque eles se sentiriam sozinhos. E eles não conhecem esse Espírito. E o interessante pensar, meus amados, é que aqui nós estamos falando de uma coisa que não acontecia só nesse tempo. Mentiras contadas para legitimar uma ação, uma violência, uma morte, uma perseguição. Isso não é coisa apenas desse tempo. Isso é uma coisa que o povo de Deus sempre sofreu, a igreja sempre sofreu e vários povos sofreram também. Quantas mentiras são contadas para perseguir pessoas, para perseguir povos. E a igreja de Cristo sempre passou por isso. A Escritura vai relatar algumas dessas ocasiões, mas existem diversas que estão fora das Escrituras, estão registradas na história, na nossa história, a história de outros povos. A própria igreja, ela começa a sofrer uma perseguição muito grande em Roma, uma perseguição romana a partir de Nero. Você deve ter já estudado isso, ou na igreja, ou na escola, onde Nero acusa a igreja de colocar fogo em Roma. Roma é incendiada, e Nero usa isso para perseguir os cristãos. Dizem alguns estudiosos que ele mesmo tacou fogo em Roma, eu não sei se é verdade, mas é o que alguns dizem. Mas aí a igreja passa a ser perseguida por causa da cabeça louca, imunda de um homem, em nome de uma verdade que ele mesmo criou. Uma mentira passada por verdade. E a igreja, nos primeiros séculos, ela é perseguida durante todo o tempo. A igreja vai ser perseguida desde os relatos bíblicos até Constantino. Estamos falando aí de 3 ou 4 séculos sendo perseguida, quase que não tendo um freio. Alguns momentos a perseguição diminui da igreja, mas ela é perseguida direta. A perseguição romana, ela vai até o ano 313 depois de Cristo, em nome de uma mentira, contada como se fosse verdade. E isso também não é coisa daquele tempo. Se você vai vindo nos séculos seguintes, muitas perseguições acontecem. Hoje acontecem perseguições com a igreja em vários lugares. O século XX, o século XXI ainda,
perseguição contra a igreja na Coreia do Norte. Um regime político perverso que persegue a igreja naquele país, dizendo que a igreja ela é um problema para os negócios do país, ela é um problema porque a visão da igreja ela não defende os interesses econômicos e sociais daquele país. Uma mentira, contada como se fosse a verdade, para perseguir o povo de Deus. O que dizer dos judeus? O que dizer do Holocausto? Um massacre dos piores da história, onde uma mente louca, imunda, terrível, cria uma história para perseguir aquele povo. E aquele povo é dizimado por conta de uma mentira. E o pior de tudo isso é que o homem que conta mentiras, ele não conta mentiras só quando vai perseguir o povo de Deus. Mas ele conta mentira quando ele também quer fugir de verdades absolutas da sua própria vida, da sua própria existência. O ser humano, quando ele olha para Deus, quando ele olha para o povo de Deus, e vê que o espírito que controla o povo de Deus é o espírito da verdade, automaticamente ele precisa de uma mentira. Porque o espírito da verdade, aonde ele está, ele não compactua com mentira. Ele não compactua com perversidade. E é esse espírito da verdade que guia a igreja do Senhor. Eu vou te dar exemplos muito práticos. As pessoas sabem que existe céu e inferno. Mas como? Vou me colocar no lugar. Eu sei que existe céu e existe inferno, mas eu sei que as minhas práticas me levam muito mais para o inferno. Eu sei tudo que eu faço errado. Então eu vou criar um Deus para mim, que Ele não manda ninguém para o inferno. Eu vou criar a minha própria mentira, que para mim é a minha própria verdade. Outro dia eu estava no trabalho, numa reunião, e aí acaba a reunião, e aí alguém viu uma notícia no jornal e falou assim, olha, eu estou vendo aqui uma notícia de que o mundo vai acabar nos próximos dias. E aí vem aquela conversa de sempre, o que você faria se o mundo acabasse agora? E aí um fala, rapaz, eu ia gastar tudo, eu ia vender tudo que eu tenho, eu ia gastar tudo, eu ia beber, eu ia para bagunça, eu ia fazer não sei o quê. Cada um deu a sua versão mais louca do acontecimento. E alguém me pergunta, vamos perguntar agora para o pastor vai fazer tudo diferente. O que você faria, pastor, se o mundo fosse acabar agora? Fala para mim se você não ia meter o pé na jaca. Fala assim, querido, eu ia agradecer muito a Deus, porque eu ia subir e encontrar o meu Salvador. Eu ia encontrar o meu Deus. Se vocês soubessem como eu estou esperando por esse dia, o dia que eu não vou precisar mais estar aqui lidando com dor, lidando com choro, lidando com fila de hospital para poder ser atendido na emergência. Eu não ia ver enchente, eu não ia ver gente sofrendo, eu ia estar com o meu Senhor glorificado, numa nova terra, numa nova realidade, sem pranto, sem choro, vivendo alegremente, dizendo glórias, glórias, hosanas nas alturas, louvado seja o nome do meu Deus, eternamente adorando e louvando a Ele. Você acha que eu estou preocupado se o mundo vai acabar, rapaz? E aí no final da minha exposição, aí vem alguém que fala assim, esses crentes, eles têm a mania de achar que tem esse negócio de céu, esse negócio de inferno. Deus não vai mandar ninguém para o inferno não, rapaz. Deus não vai mandar ninguém para o inferno não. Que inferno? Nada. Negócio de inferno, que vai ser condenado, que vai para o céu. Isso não existe. E por quê? Porque as pessoas criam essas realidades na mente delas. É uma mentira contada para a sua negação da realidade.
Se tiver céu e inferno, o inferno é ruim, eu sou um pecador terrível, eu vou para lá. Não, então eu vou dizer que ele não existe. É assim ou não é, irmãos? É assim com muitas coisas. As pessoas também, elas criam seus próprios deuses. Um Deus do jeito que ela gosta, ela inventa a história. Ela cria um Deus do jeito que ela gosta, com a roupa do jeito que ela gosta, com um sorriso do jeito que ela gosta. É para ela. Mentiras desse mundo, contadas como se fossem verdades, para um ser caído, que não aceita a realidade da sua própria existência. Quantas vezes a gente vai conversar com as pessoas, ou ver relato das pessoas, para mim Deus é desse jeito. Não, para mim Deus, ele Deus sou eu, Deus é você. Deus é você, esse é Deus. Deus é a criança, Deus é a flor. A poesia das canções. Ele vai criando essas loucuras, que essas loucuras respondem àquilo que ele não consegue se tratar. É isso que o homem vai fazendo, criando o seu próprio Deus. Essa semana eu não costumo ver televisão, não vejo, não gosto. Minha televisão é quando eu vou ver desenho com meu filho. Que normalmente a gente faz para dormir. E esses dias eu em casa eu vi lá o que disseram que era um casamento, mas era uma união de duas senhoras. Eu falei, que isso? Duas senhoras se unindo como se fosse um casal. Um pastor fazendo um casamento, aquela coisa toda. E aí qual era o relato delas? Que é muito peculiar. Não, a gente está aqui, a gente está fazendo isso, nós estamos nos unindo porque nós acreditamos em Deus, e Deus é amor. Deus ama todo mundo, Ele ama a mim, Ele ama ela, Ele ama você. Deus é amor. É amor. O Deus que a gente cria, Ele aceita tudo. Ele aceita a gente. Ele é um Deus bonito, Ele é um Deus lindo, Ele é um Deus sorridente, Ele é amor, amor, amor. E aí eu pergunto assim, minha senhora, onde é que a senhora leu isso? Porque tudo que a gente crê tem que vir de algum lugar. A senhora tirou isso da onde? Da Bíblia não é. Porque o amor que fala de Deus aqui tem a ver com uma coisa totalmente diferente, não fala isso. E minha senhora, deixa eu lhe falar uma coisa. Esse Deus de amor que a senhora crê, é o mesmo que manda as pessoas para o inferno. Irmão, quem manda as pessoas para o inferno não é o diabo não, querido. É Deus. Se você não sabia, estou te contando. É Ele que julga, é Ele que determina, é Ele que absolve, é Ele que condena. Deus é amor? Sim, mas é justiça. Fogo consumidor. Que brincadeira é essa? Onde isso vai parar? É um Deus criado numa imaginação que não tem fim, para poder legitimar uma ação que não tem explicação. As pessoas não querem mudar, as pessoas não querem ser transformadas, as pessoas não querem uma vida nova, elas preferem criar um Deus que explique as suas próprias mazelas e aceite todas. Esse não é o Deus da Bíblia. E é exatamente aí, é nesse ponto, que Jesus pega os seus discípulos e vai falar, vocês vão precisar desse Espírito. E Ele é o Espírito da verdade. E quando eu vejo esse relato bíblico, e vejo que Jesus se preocupa com tantas perseguições que haveriam em nome de verdade, mentiras que seriam contadas para eles em nome de verdade, o seu povo morreria
em nome de verdades que seriam contadas para persegui-los. Vemos então a necessidade de entender esse espírito, como que ele age e como que ele se manifesta na nossa vida, sendo aquele que traz luz à escuridão, que dá fim a toda a treva, que acaba com todas as luzes, com todas a escuridão, com todas as dúvidas, e dá um norte para o seu povo e a sua igreja. A primeira coisa que o texto nos comunica sobre o Espírito da Verdade é o seguinte: é que só o Espírito da Verdade pode convencer alguém do pecado. Olha o que diz o verso 8. Quando esse Espírito vier, é Ele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, uma pessoa sem esse Espírito, ela não tem a convicção de pecado, porque quem convence é Ele. Meus irmãos, a gente pode falar, dar exemplo, fazer o que for. Uma pessoa pode vir à igreja, ouvir uma palavra, ela pode até mesmo levantar a mão e fazer a sua confissão. Mas se o Espírito não estiver nela, ela não tem a noção de pecado. Ela vai ser uma pessoa que olha para Deus, acha um Deus bom, bacana, bonito, mas ela não tem a noção da verdade do pecado. Vai ser aquela pessoa que fala assim: não, Deus é bacana, eu creio em Deus, Deus é legal, mas eu não faço nada de errado, assim, eu não faço nada de errado. O que eu faço de errado? Sei, não fumo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo, eu estou de boa. Porque é o Espírito que trabalha em nós, essa consciência de que somos pecadores, que estamos condenados. A Bíblia diz, o Espírito testifica em nós, mostrando que isso é verdade. Então, a partir do Espírito da Verdade, que entra no coração do homem, da mulher, que agora nasceu de novo, que entendeu a mensagem, que foi lavado e redimido, essa realidade vem, essa consciência vem. Eu sou um homem falho, frágil, pecador, preciso desse Deus. É Ele que faz isso, não somos nós. Então, a partir disso, nunca tente convencer ninguém. Nunca tente converter ninguém, porque a gente não tem esse poder. É Ele que tem esse poder. Amém, irmãos? Nós não temos. O Espírito da Verdade, ele convence as pessoas. Ele converte as pessoas. E faz aquilo que o homem não pode fazer. Convence da verdade. Convence do juízo, que vai ter juízo. Eu sou pecador. Se eu não me converter, se eu não consertar a minha vida, entregar a minha vida de forma genuína para esse Deus, alguma coisa vai dar errada lá no futuro. Ele convence disso. E uma pessoa que não tem esse espírito não tem essa noção. Ela é boa. Ela faz umas coisinhas erradas de vez em quando, mas ela está tranquila, a vida dela está resolvida. Mas o Espírito, quando entra, ele mostra, ele traz essa consciência que o homem não tem. O pastor Alessandro não está aqui, então eu vou pegar uma frase dele aqui, vou roubar uma frase dele. Vocês estão comigo? Amém? Uma outra coisa que é uma atribuição do Espírito de Deus, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ele glorifica a Jesus. Ele enfatiza a sua divindade e a obra redentora. Muitos são os povos e muitas são as religiões que não entendem a obra redentora do Senhor Jesus. Nós vimos em tempos passados o início de muitas religiões novas. E quando você vai ver o início dessas religiões, você vai ver que a maioria delas acontecem pela dúvida sobre o Messias. Muitos alegando que ele não é Deus, que ele não é Senhor.
mudando, alterando a Bíblia, criando novas organizações para legitimar essa ideia de que Jesus, ele não é Deus, o que está explícito no livro de João. Tem religiões, e eu não vou citar um nome, que fala super bem de Jesus. Ele é até o Salvador, ele é bom, precisamos dele, o que ele fez foi muito bacana. Acredita até que ele vai voltar para um número limitado de pessoas. Mas ele não é Deus. E essa é uma consciência do espírito da mentira, o espírito que assola esse mundo, fazendo com que as pessoas não consigam enxergar a verdade. Existe esse espírito aqui nesse mundo fazendo isso, cegando o entendimento das pessoas, tirando o entendimento das pessoas de que existe um Deus que veio a esse mundo, se revelou a ele e que está entre nós através do seu Espírito. Então o Espírito da verdade é ele que vai até o coração das pessoas e fala: aquele Cristo que veio, que se entregou, que morreu, que derramou o seu sangue, ele é o próprio Deus. O Espírito da verdade faz isso, ele testifica isso no coração das pessoas. Paulo, por exemplo, ele é um homem que está sendo questionado sobre essa questão o tempo todo. A carta aos Hebreus, por exemplo, o escritor de Hebreus, quando escreve Hebreus, ele escreve exatamente para falar sobre essa questão. Jesus está sendo colocado em xeque. A divindade de Jesus, a obra redentora de Jesus está sendo colocada em xeque. Pessoas da própria igreja que se converteram, que agora já tem uma comunidade de fé, elas começam agora a duvidar de quem é Cristo. E isso começa a dar um monte de problema entre os irmãos. Colossenses, que Paulo escreve para esse povo, escreve para a mesma coisa. Dúvida sobre a pessoa de Cristo. Apostasia, colocando quem é Jesus em xeque, duvidando de que ele é Deus. Então Paulo é obrigado a escrever explicando. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os profetas, a obra dele foi uma obra redentora, ele é o próprio Deus. Então tem esse sacrifício de explicar algo que a mente natural se perde, ela não consegue entender. Mas quando o Espírito da verdade se manifesta na vida de alguém, na vida de um povo, ele testifica, ele glorifica o nome do Senhor e testifica que Jesus é o Messias. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo é perseguido por causa disso. Ele mesmo é colocado em xeque. E as pessoas perguntam: cara, esse negócio de Jesus, você acredita mesmo nisso? Se você acredita nisso, que ele realmente é Deus, é Filho de Deus, essa baboseira toda que se fala, por que você apanha tanto? Fala aqui para mim, Paulo, fala para mim. Por que você apanha tanto? Por que você sofre tanto? Por que você é perseguido? Por que acontece tanta coisa ruim com você? Se esse cara que morreu lá na cruz era um homem normal, se você acha que ele é filho de Deus, por que tu sofre tanto por causa disso, cara? E Paulo, meus irmãos, mesmo sendo perseguido, mesmo apanhando, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo colocado contra a sua fé, mesmo sendo preso, mesmo sendo cuspido, mesmo ele passando por tudo e por muito, muito, muito mais do que eu e você um dia possamos passar, ele diz: isso para mim não significa nada. Eu sei quem ele é. Porque dentro de mim tem um Espírito, que é o Espírito da verdade. E é esse Espírito que me mostra quem ele é.
Então, por mais que o mundo duvide, por mais que as cidades aonde eu implantei igrejas duvidem, por mais que a minha fé seja questionada, existe o Espírito da verdade dentro de mim que me faz ter certeza de que Ele é Deus, Ele é o meu Deus, Ele morreu por mim, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu vou servir até hoje, para sempre, nele, por causa dEle. Respiro, eu existo. Tudo o que eu faço é por causa dele, o meu Deus. Então o papel desse Espírito, que é o Espírito da verdade, é testificar que Jesus é o Filho de Deus nas nossas vidas. E só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Se uma pessoa não tivesse sido lavada, transformada, revestida por esse Espírito, ela não consegue ter essa visão. Ela vai ser sempre uma pessoa tentando criar a sua própria verdade, que na verdade são mentiras para legitimar o seu próprio pecado. Vai duvidar de Jesus, não vai querer entender quem Ele realmente é, não vai aceitar quando a palavra vier de encontro às suas mazelas. Mas se o Espírito da verdade a alcançar, ela vai dizer: eu sou pecador. Eu estou condenado, mas Ele morreu por mim, e eu creio que Ele é o meu Deus. É o Espírito da verdade que faz isso. Amém, irmãos? E apenas mais uma vez vocês estão comigo? Amém? Se o pastor Aguiar ouvir, ele vai rir de onde ele estiver. Uma última atribuição, para a gente caminhar para o final. Esse Espírito da verdade, é Ele que nos guia. É Ele que nos guia, fazendo com que a gente tenha a noção da verdade e da mentira. Seja questões espirituais duvidosas, seja diante da minha própria mente má e perversa, seja diante de situações que eu me encontro e eu preciso tomar uma decisão, porque eu não sei se aquilo vai ser bom para mim ou se vai ser mal para mim. É o Espírito da verdade que está dentro de mim e diz: vai por esse lugar, porque eu estou contigo. Quando eu sei que eu estou entrando por uma fase da minha vida, que é uma fase difícil, uma fase complicada, uma fase que vai me fazer sofrer, que vai me fazer doer, e eu não sei exatamente o que fazer, e bate aquele desespero, é o Espírito da verdade que está em nós, e que diz: calma, calma, eu estou contigo, a gente vai passar por essa junto. Alguém que não tem esse Espírito, vai sempre depender de uma situação. Eu não tenho ninguém aqui, quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer isso por mim? Quem vai abrir a porta para mim? Quem vai fazer? Quem vai me guardar? Mas quem tem o Espírito da verdade, ela sei, eu sei que Ele está comigo e Ele cuida de mim. Ele me consola no dia mau. Ele me consola quando eu estou aflito. Ele traz uma palavra para o meu coração naquele dia que eu estou tão tenso, tão nervoso, precisando tomar uma decisão e não sei o que tomar. E o Espírito da verdade vem e diz: filho, calma, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, eu ainda sou Deus. É Ele que faz isso. Naquele dia que você vai dormir, e no outro dia você precisa tomar uma decisão muito certa, muito séria, e você não sabe para que lado seguir. É que Ele te diz: filhão, calma, aquieta. Porque quando você estiver dormindo, eu já estou cuidando da tua vida. Quando você acordar, o caminho que eu desenhei para você está todo pronto. Você só vai caminhar por ele. Vai ter um espinhozinho? Vai, mas fica tranquilo. Até o espinho que vai ter lá, eu estou no controle.
Muitas coisas que você pensa que você vai sofrer, que você vai passar mal, eu já resolvi. Já está resolvido. E algumas coisas que você também está um pouquinho grande demais, eu vou ter que baixar você um pouquinho. Porque quando você cresce demais, você se afasta de mim. Eu preciso lapidar um pouquinho você. Preciso trabalhar um pouquinho você. E eu tenho que fazer isso de uma forma natural. Você precisa sofrer um pouquinho. Você precisa passar por algumas situações. Tem situações que você passa, que você sofre, que eu quero lidar não somente com você, mas com pessoas da tua família, com pessoas do teu trabalho, e eu preciso usar a sua dor. O Espírito da verdade, em todos esses momentos, ele nos guia entendendo a verdade. Verdade de que ele está conosco, nos conduzindo todos os dias, no dia mau, no dia difícil, nos momentos de ansiedade, naquele momento de carência, naquele momento que a gente quer gritar e dizer: Deus, eu não estou vendo solução, eu não vejo essa porta aberta que eu estou precisando, por que está demorando tanto isso acontecer na minha vida? Se o Espírito da verdade estiver em você, ele vai te mostrar exatamente o que ele quer fazer. Porque aonde ele chega, a treva sai. A luz reina nas trevas. O coração acalma. A ansiedade cai por terra. Porque o Espírito da verdade foi dado pelo Senhor Jesus para nos conduzir até o dia que Ele vai voltar e buscar a sua igreja. E nesse dia, em nome de Jesus, eu e você estaremos esperando, firmes, fortes, convencidos, tratados, esperançosos, dizendo: vem, ora vem, Senhor Jesus, eu estou te esperando. Ele vai fazer isso com a gente. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar a certeza até o final de que vale a pena servir esse Deus. Ele vai fazer isso por nós. A minha oração é que você saia aqui dessa noite, volte para sua casa convicto de que tem coisas que nós, sem o Senhor, sem o Espírito, não podemos fazer. Mas dependemos desse Espírito da verdade em nós, testificando quem é o nosso Deus, nos trazendo certeza de quem Ele é, fortalecendo a nossa fé, nos preparando para os desafios de amanhã, tratando de nós, da nossa mente, do nosso coração, do nosso emocional, e dizendo: vale a pena confiar nesse Deus. E nessa noite eu quero orar com você, para que esse Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, faça exatamente o que Jesus fala para os discípulos. Ele vai guiar vocês. Vocês não vão me ver mais, eu não vou estar do lado, operando tudo ali, mas Ele vai estar com vocês. Quando vocês forem perseguidos, Ele vai estar com vocês. Quando tentarem pegar vocês para matar vocês, Ele vai estar, ainda que vocês estejam sentindo dor, Ele já vai estar ali providenciando tudo o que vocês precisam. Você crê que o Espírito conduz a sua vida? Você crê que o Espírito Santo, Ele já tem planejado a sua vida, e já tem desenhado a tua história para que você caminhe exatamente naquilo que Ele projetou? Você acredita nisso, irmãos? É isso que é o projeto de Cristo para nós. É esse o Espírito Santo que Ele nos entregou e age na nossa vida todos os dias. Amém? Podemos ficar de pé?